E aí, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui para mais um review, aquele nosso bate-papo especial sobre material bíblico. Antes de mais nada, quero te dizer que essa daqui é uma publicação que me espantou um pouco. Por quê? Vocês sabem que eu tinha uma teologia do Antigo Testamento que era a minha preferida. Tem o review dela aqui no canal, é uma teologia do Antigo Testamento da Editora Vida, que eu sou apaixonado, que já me ajudou muito, inclusive na montagem de sermão. Aí eu tive contato com essa teologia do Antigo Testamento, que é essa daqui, ó. Teologia do Antigo Testamento do Walter Eichrodt. Eu não sei falar o nome dele direito, tá bom? Eu sou brasileiro, filho de português, neto de italiano lá da fazenda. Então vocês não vão conseguir me fazer que eu fale esses nomes chiques numa boa. E é uma obra assim que está me ajudando demais hoje, principalmente na construção de sermões, principalmente nos estudos aqui do Nascido. E nós vamos ver esse material aqui em detalhes. Vamos dar uma olhada na sinopse, que foi escrita por quem? Por ninguém menos do que Luiz Saião. Vocês sabem que eu brinco, né? Que ele parece o Jaiminho do Chaves, por causa do tipo físico dele. E eu, como chamo Bolota, eu posso zoar o que eu quiser com quem eu quiser, porque imagina o quanto de bullying eu tomei na vida. Então vamos lá. Sendo uma das maiores obras de teologia do Antigo Testamento já publicadas, a obra do teólogo alemão Walter Eichrodt é singular. Reforçando o valor e a relevância da realidade histórica, olha só, ele mantém uma realidade histórica. O que é isso? Ele mantém o ensino, o trabalho do ensino da teologia do Antigo Testamento ligada entre si. Ele não deixa fragmentar, como diz aqui, ó. Walter Eichrodt foge do fragmentarismo que marca muitos pensadores bíblicos e construiu uma teologia bíblica que encontrou na ideia de aliança a grande coluna vertebral organizadora da mensagem veterotestamentária. Então ele aborda, ele trata a questão da antiga aliança, ele trata muito bem isso. Além disso, sua obra teve o mérito de estruturar-se de modo a dialogar com a teologia do Novo Testamento, propondo uma relação de continuidade. Isso é muito importante. Inclusive, a teologia bíblica ela tem essa pegada que é o quê? É a evolução da teologia dentro dos livros da Bíblia. Isso a torna especialmente cristã em sua abordagem, é porque muitas teologias do Antigo Testamento, quando a gente pega, a gente tem o quê? O viés judaico, entendeu, pessoal? O viés da questão da cultura judaica, então ele dá muito peso por ser Antigo Testamento, né? De fato, os teólogos de perfil reformado certamente receberão com entusiasmo a obra de Eichrodt, o mais sistemático de todos os teólogos bíblicos do Antigo Testamento. Além disso, o grande mérito da pena de Eichrodt foi elaborar uma teologia bíblica complexa, exaustiva, material muito completo, unificada e capaz de diálogo com a teologia sistemática. Essa é uma obra simplesmente imperdível, com certeza será muito útil na construção do pensamento teológico bíblico brasileiro. Inclusive, esta publicação aqui, pessoal, é a publicação que a gente vai usar como guia, como novo guia na nossa matéria de teologia do Antigo Testamento. Então vocês aguardem que vai ter coisa muito boa aqui para você que é aluno do nosso curso de teologia, do nosso bacharel livre em teologia. Bom, vamos parar de conversa fiada e vamos ver essa maravilha aqui, que é o que vocês estão querendo, né, pessoal? Bom, pessoal, aqui está a Teologia do Antigo Testamento, Walter Eichrodt, editora Magnus. Teologia do Antigo Testamento, Walter Eichrodt. Essa importante obra é simplesmente imperdível. Aos olhos de teólogos respeitados, é a abordagem mais rica e criteriosa a partir da teologia da aliança. O livro explora os aspectos fundamentais da aliança entre Deus e o homem e seus desdobramentos em categorias teológicas em todo o Antigo Testamento. Com certeza, será muito útil na construção do pensamento teológico bíblico brasileiro. Teologia bíblica na veia, pessoal. Então vamos lá, aqui uma ficha catalográfica, né? Sumário. Prólogo da primeira edição, prólogo da quinta edição revisada. Olha o tamanho deste sumário, pessoal. Olha quanta coisa tem nesse livro. Prólogo à primeira edição. Quem quer que se interesse pelo estudo do Antigo Testamento terá que admitir, diante da geral situação
religiosa e da teologia em particular, a necessidade cada vez mais urgente de um novo delineamento da teologia do Antigo Testamento. Diante de um número mais que suficiente de estudos históricos sobre a religião judeu-israelita, apenas começou a expor de forma rudimentar a religião de que nos falam os documentos do Antigo Testamento. Realidade bem delimitada que, apesar das condições históricas em constante mudança, mostra uma tendência fundamental e um caráter constante. E isso é precisamente o que atualmente se tornou imprescindível face aos profundos avanços no estudo das religiões comparadas e da análise apaixonada a que hoje em dia se submete a religião cristã em sua relação com o passado israelita. Prólogo à quinta edição. Olha só, Basileia, julho de 1933, esse livro, a primeira edição foi lançada. A gente já está na quinta edição revisada. Teologia do Antigo Testamento, o problema e o método. Dentre todos os problemas conhecidos referentes ao estudo do Antigo Testamento, o de maior alcance e importância é o da teologia do Antigo Testamento. Por meio dela é construída uma imagem completa da fé veterotestamentária. Trata ainda, em outras palavras, de dar alcance, em toda a sua singularidade e autênticas proporções, ao que constitui o núcleo essencial do Antigo Testamento. Nesse sentido, a teologia do Antigo Testamento vem a ser a coroação de toda a ocupação da ciência veterotestamentária. Todos os demais ramos da ciência bíblica se empenham, a partir de sua tarefa específica, à consecução desta meta. Contudo, embora o domínio próprio da teologia do Antigo Testamento seja comparativamente restrito, ainda está intimamente ligado à prolífera variedade das religiões pagãs e ao reino exclusivo da fé no Novo Testamento. Desse modo, ela exibe um aspecto duplo. No primeiro aspecto, se confrontará com o problema da história das religiões em geral. Aqui, em especial, o significado dito de Harnack. Aí a gente vê aqui o número sobre escrito. Die Aufgabe der Theologischen Frau 1901, página 10. Então ele é rico em notas explicando de onde ele tirou as conclusões. Aquele que conhece a religião do Antigo Testamento conhece muitas religiões. Harnack havia pronunciado essas palavras como réplica à tese de Max Müller. Aquele que conhece apenas uma religião não conhece nenhuma. A religião veterotestamentária é o fruto de uma longa história por intermédio da qual se consolidou o tesouro que lhe é próprio, por meio de um longo processo de assimilação e de rejeição, em seu contato com as diversas formas de religião pagã. Então, isso daqui é só a teologia do ateu, o problema e o método. Mais notas, é rico em notas. Mas a análise evolutiva tem que dar lugar à síntese sistemática, ao se querer alcançar uma explicação no sentido último do fenômeno religioso que aparece no Antigo Testamento. Aqui tem um trezinho, sobre a relação que esta tarefa deve guardar com a exposição propriamente dogmática do Antigo Testamento. Dei alguns princípios em meu artigo, aí tem o artigo aqui onde foi publicado. O problema e o método, aí começa. A relação de aliança. O conceito de aliança, no qual o pensamento israelita deu expressão definitiva à relação do povo de Deus, demonstra desde o princípio a singularidade do conhecimento israelita de Deus. Tem-se discutido vivamente como a aliança da época mosaica possa ser considerada como fundamento da relação com Deus. Contudo, pode ser demonstrado que a aliança entre Yahvé e Israel é um elemento original em todas as fontes, mesmo que elas se apresentem em parte de maneira muito fragmentadas. Isso é verdadeiro, ainda que nas passagens nas quais a palavra Berit desapareceu completamente, o mesmo fato é testemunhado ao longo de toda a história israelita primitiva pela força com que o sentimento de solidariedade religiosa está ligado à tradução sinaítica. Estatutos da Aliança. Capítulo 5. O nome do Deus da Aliança. Se alguma vez se cumpriu o dito de que nomina sunt
realia foi, no caso, o nome divino entre os antigos, por isso perguntar pelo nome de Deus de Israel não é uma questão sem importância, pois pode ajudar-nos a entender de forma fundamental em seu pensamento religioso. O nome próprio de Deus, do Deus nacional israelita, o que, por assim dizer, estampa sua marca sobre a ata da aliança sinaítica, é o de Yahvé. Mas há, entretanto, outras formas de designar a Deus mais antigas que esse nome e que merecem uma análise detalhada. Pode-se encontrar uma boa reunião do material pertinente em A. Murtonen, a Philological and Literary Treatise on the Old Testament Divine Names, Studia Orientalia Fenica. Então, designações comuns de Deus entre os semitas. Uma das designações mais antigas e comuns de Deus entre os semitas é a de El. Regularmente, sua aplicação a Deus é rara na prosa e até em determinadas passagens parece evitar-se com sumo cuidado. De outro lado, nos livros verdadeiramente poéticos, dos Salmos e de Jó, seu uso é frequente. Que neste caso, como em tantos outros, a poesia conserva o vocabulário antigo. É demonstrado pelo papel que ele desempenha no antigo sistema onomástico semítico. Pois, em Israel, assim como na Babilônia e Arábia, os nomes antigos não estão formados com o nome próprio de cada deus particular, mas sim com o elemento comum El. O significado original dessa palavra é incerto. Conjugam-se derivações etimonaturais de uma raiz ul, ser forte e poderoso ou ir adiante, e mais provavelmente de lir, ser forte e poderoso ou direção, raio de ação, ou da raiz ligar, por conseguinte, poder de ligar. Tá? Então vai fazer todo um trabalho com o nome de Deus, com termos em grego, olha, tá vendo? Ó? O nome de Deus de Bíblios ou de Jebal Elion, chamado Ipsistos, o nome de Elion, Eclesiástico Daniel, El, Deus de Israel, ou El, Deus de Israel, ou El é Deus de Israel. A natureza do Deus da aliança, afirmações sobre o ser divino, caráter pessoal da divindade, olha. Natureza espiritual de Deus, unicidade de Yahvé, ó, natureza do Deus da aliança, continuação, instrumentos da aliança, degeneração do nebiísmo, a profecia clássica. É discutível se a fase mais recente do movimento profético, quando este chega ao seu apogeu, pode ser considerada como uma unidade em si, bem delimitada, tanto para a frente quanto para trás, e se é possível entendê-la a partir de leis próprias e peculiares. De fato, o nebiísmo não desaparece subitamente, mas sua história prossegue até a época pós-exílica. Em suas relações com a profecia clássica, não se constitui um adversário incompreensível, mas mantém múltiplos laços amistosos com ela, chegando até a formar ambos uma frente comum quando se trata de lutar pela exclusividade do culto a Yahvé contra uma política religiosa sincretista por parte do soberano. De outro lado, em muitos dos representantes da profecia clássica, não se pode ignorar uma estreita relação com o antigo movimento profético, ainda que facilmente pode ser passada por alto sua importância para a causa da forte luta, às vezes muito amarga, mantida entre os grupos. Relações com o nebiísmo, a natureza singular da profecia clássica, estrutura religiosa da profecia clássica, nova experiência da realidade divina, influência da experiência de Deus no pensamento profético, nova compreensão da unidade da vida. Beta, a relação divino-humana transferida no plano individual, crítica profética dos problemas do mundo, atitude profética frente ao culto, pressuposto, aí vem, né? Atitude profética diante da religião nacional, pressupostos comuns, reelaboração profética da religião nacional, pecado e juízo, escatologia. Com o que foi exposto, podemos afirmar
que essa nova consideração da história se une indissoluvelmente à ideia de que a história será definitivamente consumada e assumida através de um novo éon. Íntima relação dessa expectativa com a estrutura geral da cosmovisão profética é evidente e não precisa ser demonstrada, porque seria impossível pensar numa interpretação teológica do processo histórico se houvesse a necessidade de considerar como resultado final da direção da história, por parte de Deus, uma confrontação entre Deus e o homem que acabasse destruindo o mundo empírico. Mas ainda, essa concepção dualista da história entraria em contradição insolúvel com o poder da grandeza de Deus. Então, instrumentos da aliança. Aí a gente vem. O segundo volume, ele é dividido em 2 volumes, tá? Aqui um índice analítico, ó, consumação da aliança, o reinado perfeito de Deus. Aí vem um índice analítico com todos os temas que estão aqui, tá vendo? Aí a gente inicia Teologia do Antigo Testamento, 2º volume. Então isso aqui é uma obra em 2 volumes, pessoal. Por isso que a gente fala que ela é tão exaustiva. Lembram-se do sumário inicial, gigantesco que a gente viu? Aqui a gente tem outro, ó. Olha o tamanho disso. Olha a quantidade de material. Aí vem o prólogo de novo, sobre o volume 2. Deus e o mundo, formas de manifestação divina. No que se refere às relações de Deus com o mundo, Israel herdou, de seu passado pré-mosaico, todo tipo de ideias semelhantes às de seus vizinhos pagãos. De acordo com o caráter fundamental da mensagem mosaica, essas ideias não foram desaparecendo graças a um trabalho de purificação sistemática do dogma, mas a progressiva experiência do Deus da aliança e de sua natureza foi ditando o critério para reformá-las ou formá-las de novo. Não é de estranhar, portanto, que precisamente nesse terreno nos encontremos com uma incomparável variedade de expressões e conceitos e com numerosos elementos comuns a todo o Antigo Oriente Próximo. Mas justamente sua natureza variada é o que dá maior relevância à diretriz única que atravessa totalmente esse mundo conceitual, o propósito de subjugar o mundo inteiro e tudo o que nele acontece ao único Deus, o do Sinai. Dessa forma, as antigas expressões nascidas de um ambiente politeísta se veem dotadas de um conteúdo novo e transformadas em instrumentos válidos para proclamar a soberania universal de Yahvé. O que acabamos de dizer se aplica claramente às expressões veterotestamentárias sobre as formas de manifestação divina, a mentalidade israelita, o Deus da antiga crença, o Deus invisível, espiritualização da teofania. Vamos dar uma olhada aqui. Mas ao lado de todas essas concepções ingênuas, encontramos também, desde o princípio, em seu sentimento de que era impossível se falar com uma visão verdadeira e própria de Deus. E isso não só entre os líderes espirituais, mas também dentro da própria mentalidade popular. Para isso, apontam as tentativas de apresentar a teofania como uma aparição indireta, suavizada e diferente do verdadeiro ser de Deus. Classificaremos essas tentativas segundo o grau de espiritualização que evidenciam, começando pelo que mais se aproxima da fé popular ingênua. O Malak de Yahvé, olha que legal. Tá, então ele vai explicar Deus e o mundo. Forças cósmicas de Deus, o Espírito de Deus como princípio de vida, o Espírito de Deus como instrumento da história da salvação, o Espírito de Deus como força que opera a consumação do tempo novo, sabedoria de Deus, cosmologia e criação. A cosmologia israelita mostra como era de se esperar uma ampla coincidência com as ideias gerais do mundo antigo sobre a matéria, sem que se intentasse, de outro lado, reduzi-la a um sistema unitário. Cosmologia de Israel. Para a mentalidade antiga, o céu não era algo etéreo e imaterial, mas, ao contrário, uma estrutura maciça cuja estabilidade superava a da terra. Exclusão de toda teogonia, o Criador como Senhor, criação pela palavra, coesão intrínseca entre a criação e a história. Vamos dar uma olhada aqui, o Criador como Senhor, criação pela palavra. Esse novo sentido que em Israel recebe a tradição herdada não só se manifesta de modo negativo na rejeição de ideias básicas do Antigo Oriente,
mas também, de forma positiva, os traços peculiares com que se descreve a criação. Por mais ingênuos que pareçam os moldes dos que mais já vista se serve em Gênesis 2 para descrever a formação e animação do homem, dos animais e da mulher, até o ponto em que o Criador quase faz o papel de artista, que só consegue seu objetivo após vários ensaios, ficam assegurados a absoluta autoridade de Yahvé sobre sua obra e o mais impenetrável mistério de seu insondável poder criador. E na proto-história tão intimamente unida com a criação, na qual sabe tão bem apresentar, por meio dos relatos de Caim, do dilúvio e da Torre de Babel, o Senhor, mantendo com o gênero humano relações de juízo e de graça, o autor se preocupa com o que desde o princípio as relações do Criador com suas criaturas não possam ser interpretadas no sentido de uma interdependência naturalista, de um parentesco ou laços físicos, coesão intrínseca da criação e história, creatio ex nihilo, o Deus Criador escatológico, autotestemunho do Criador, a perfeição original da criação, presença de uma teologia na estrutura do cosmos, olha, a unidade do universo. Isso daqui, pessoal, é extremamente técnico, mas é imprescindível para quem estuda teologia. Lugar do homem na criação, a relação veterotestamentária do homem com Deus, liberdade e servidão do indivíduo em Israel, tipo de solidariedade, sociedades tribais, a ideia de solidariedade na época monárquica, formas principais da relação pessoal com Deus. No capítulo anterior nos foi oferecida uma visão do crescimento vivo da individualidade existente no antigo Israel. Isso quer dizer que antes que aparecesse a mentalidade individual dos profetas, era possível em Israel, das enormes diferenças com épocas ulteriores, uma característica comum dos primeiros testemunhos com todas as formas posteriores de piedade, a saber, a solicitação preponderante da vontade e o forte sentido de uma permanente distância entre Deus e o homem, levando-se em conta as contradições que fizemos na primeira parte. Nem sequer é preciso dizer que a razão fundamental dessa nota consiste da piedade veterotestamentária, reside em algo presente em todos os períodos, da tremenda grandeza e na zelosa exclusividade da vontade revelada de Deus. Então, o temor de Deus, a revelação de Deus e o homem, a relação de Deus e o homem, sentimento e honra, a fé para a relação com Deus, fé no porvir, Deus que o povo exalta, equilíbrio da fé, pontos frágeis na validade das normas morais, pecado e perdão, natureza do pecado. Só é necessário falar de pecado em sentido próprio quando se trata de um ato que vai contra um dever absoluto. Por isso, capturar a gravidade do pecado está intimamente relacionado com o maior ou menor grau com o qual é apresentado à consciência o caráter absoluto da obrigação moral. Sentido do pecado. Começa com o sentido do pecado. Natureza humana e pecado. Oposição a Deus. Perfil profético. Efeitos na vida religiosa. Origem do pecado. Israel intui sem rodeios que a essência do pecado consiste numa rebelião consciente contra a ordem de Deus. De outro lado, essa ordem não é algo assim como uma lei cósmica impessoal, também abstrata, sobre a vida do indivíduo, mas a norma da aliança, válida aqui e agora, na qual se sustenta toda a existência do povo, e que, portanto, afeta todas as ações do homem e inculca em sua vontade moral a necessidade de algumas decisões constantemente renovada em cada situação particular. Progressiva degradação. Tudo isso aqui falando de pecado e perdão. Aí a gente termina com indestrutibilidade da comunhão do indivíduo com Deus, e aí vem o índice analítico no final do segundo volume. Bom, pessoal, essa foi a Teologia do Antigo Testamento do Walter Eichrodt. O que dizer dessa maravilha aqui? Se eu indico em gênero, número e grau. Se você quer ter uma teologia do Antigo Testamento
E não pense em comprar outras, né? Porque a gente sabe que famoso é comprar teologia sistemática, comentário bíblico e etc. Você compra esse material aqui que você vai estar muito bem servido. Não é uma teologia bíblica do Antigo Testamento das mais pequenininhas, tá? E é uma teologia bíblica excelente, tá bom? Excelente. Recomendo para vocês Teologia do Antigo Testamento do Walter H. Rhodes. Pessoal, um recadinho para vocês antes da gente terminar nosso vídeo. Semana que vem a gente tem mais review. Clica aqui e se inscreve, tá, no nosso curso de estudo bíblico exaustivo. Reserve sua vaga. É um curso com vaga limitada, tá? É um curso em 4 módulos. Olha só, 4 módulos com várias aulas. Vai ensinar desde como você vai fazer suas anotações, a importância das anotações, que material usar, onde usar a Bíblia de estudo, onde usar comentário, como essas coisas funcionam, tá? E a gente vai ensinar você todas as etapas, desde o trabalho com as línguas originais, o porquê que é importante, como comparar, por que comparar as versões bíblicas. E detalhe, é um curso gratuito para você, é um presente do Nascido de Novo para você. Tá bem? Então, se você é um professor de escola bíblica dominical, vai lá, vem fazer esse curso com a gente, que aí você vai ter um estudo para você dar na escola bíblica dominical. Se você é um pregador da palavra de Deus, o resultado do que você vai estudar aprendendo com a gente, você vai ter um ótimo esboço de sermão expositivo para você pregar. Vai se tornar um verdadeiro sermão. Ou seja, vem fazer esse curso com a gente. E se você é um membro de igreja que quer ter um relacionamento próximo com o Senhor, esse curso é para você também, porque você vai conhecer as passagens bíblicas como a fundo. Então o link está aqui na descrição, reserva a sua vaga, que você vai receber os links para acessar as aulas direitinho lá no seu e-mail para assistir, tá bem? Então é isso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo review aqui no Nascido de Novo.